E eu quero que você possa abrir o seu coração nessa noite. Porque eu sei que Deus tem feito uma construção aqui. E falar sobre aqui, construindo o futuro a dois. Não existe futuro construído com papéis invertidos. Você ouviu a pastora Vivian e o pastor Marcelo ministrando aqui à tarde. Mas hoje eu quero ser muito específica em algumas coisas. Porque eu sinto, irmãs, que muitas vezes a mulher, ela tem o poder de gerar, mas muitas vezes o diabo a cega para que ela não gere. É como aquele cachorro, sabe? Você já viu o cachorro correndo atrás do rabo? Que ele corre, vira, para pegar o próprio rabo. Muitas mulheres passam a vida assim. Elas desejam, elas projetam prosperidade, elas projetam sonhos diante do casamento, diante da vida, mas elas não conseguem sair do lugar. E hoje, quando começava a terminar de preparar essa palavra, o Espírito Santo falou algo tão especial na minha vida. Para mim, é para o meu coração, mas eu creio que é para você também. Porque nós temos essa verdade que nós temos que ser submissas, que Deus nos fez como auxiliadora, e isso é um fato já determinado por Deus para as nossas vidas. Existe uma bênção quando eu vivo nessa verdade. E tudo hoje que for compartilhado aqui, se você não concorda, irmã, eu quero que hoje você peça para o Espírito Santo falar com você. Porque se coisas forem faladas que trazem desconforto interno dentro de você, eu quero te falar com a autoridade de Deus que você está sendo construída de uma maneira errada. E o diabo e o mundo investe na construção de mulheres fortes para domesticar os homens. Mas Deus, quando nos projetou submissa, não nos projetou mulheres que não têm voz. Mulheres passivas, mulheres que esperam que os maridos resolvam tudo, porque dentro da igreja você vê dois contrapontos, ou mulheres que querem dominar os maridos, ou mulheres que não dizem que não querem, mas dominam na passividade. E isso não é a verdade que Deus determinou para nós. Então você pega Provérbios 14, diz que a mulher sábia edifica. Engraçado, por que Deus não falou que o homem que edifica a casa? É a mulher sábia que edifica. Só que existe uma mentalidade muitas vezes errada nas nossas vidas. Porque você está aqui dentro, na construção de Deus, mas você não quer edificar, você quer desfrutar. Você quer uma casa pronta, com um marido perfeito, que te discipula, que te inspira, que te dá direção, que cuida dos seus filhos, que te dá provisão. Você não quer trabalho. Você não quer desgaste. Você não quer posicionar em coisas que você precisa posicionar. Você não quer permitir que Deus transforme você nas áreas que você precisa se arrepender. Porque às vezes o marido errado só revela quanto de insubmissa você ainda é. Então você precisa entender que existe uma construção de Deus. E aqui em Provérbios 14 também diz que, por outro lado, a tola, ela com as próprias mãos derrubam a casa. Não há construção de prosperidade financeira, espiritual. Seja qual prosperidade for, não existe construção se a mulher não buscar a sabedoria de Deus. Então é uma vida com Deus, não é uma vida que eu coloco Deus aonde eu quero, nos projetos que eu quero, não é isso. Uma vida com Deus é Ele que determina. Você vai precisar aprender a se submeter, ainda que seu marido não consiga te liderar. Você está sendo testada. Ah, pastora, mas quando ele posicionar, ele me trouxer segurança, aí não. O teste é para quando não é. Submeter, quando as coisas são favoráveis, isso não conta para Deus. O princípio na nossa vida conta quando tudo é contrário e você decide. É o que a pastora Vivian
falou, é a palavra que é pregada através da sua atitude, quando você vive o princípio. Então existe uma construção, e eu quero pontuar aqui essa construção em cima do Provérbios 31. Irmãos, muitos anos, assim que eu casei, eu estudei muito Provérbios 31. Engraçado que a gente tem uma visão, não é verdade, as mulheres de Provérbios 31 com a mulher. O que é a Mulher Maravilha, não é? Oxe, essa mulher é demais. Mas aqui, esse contexto foi escrito por uma mulher. Você acha que uma mulher ia colocar algo que não fosse possível ser vivido? Não. Você acha que ela ia projetar uma mentira para fazer o filho dela esperar com que existisse uma mulher perfeita? Não. Foi uma rainha. Alguém que carregava uma identidade. E muitas vezes, você está dentro da igreja, mulher, e você não carrega a identidade de Deus. Para você, você carrega a identidade que os seus pais te deu, que a escola te forneceu, que os traumas forjaram em você. Eu, por muitos anos, carreguei uma identidade de insubmissão, por conta de reflexo, de frustrações da minha casa. E se eu não permitisse Deus me transformar, nunca seria uma mulher segundo o coração de Deus. Aqui a construção não é ser perfeita, é você se tornar o plano de Deus. Deus, quando olhou para você, minha irmã, Ele projetou para você uma vida feliz. E essa vida feliz, existe posicionamentos, existe responsabilidades, mas existe galardão. E eu quero te pontuar aqui algumas coisas. Olha o que Provérbios 31, do versículo 10, começa dizendo: como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais que as pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em outras palavras, deixa eu te falar, a prosperidade também conta através da sua vida. É você que constrói. Não adianta o homem ganhar e você gastar. Vira um saquetel furado. Nem mal recebeu uma promoção no serviço, você já está projetando como que vai gastar. Não poupa. Não administra a sua casa. Você precisa entender que não existe essa fantasia de prosperidade. Blim, meu marido prosperou e virou um empreendedor gigantesco com milhões. Não existe. Existe transformação. Em Deus é de glória em glória. A Bíblia diz, se nós somos fiel no pouco, o que acontece? Sobre o muito nós somos colocados. Então você precisa aprender a ser fiel no pouco. E continua dizendo assim, ela só lhe faz bem e nunca o mal. Irmãs, vamos falar a verdade. No dia da TPM você não quer fazer bem. Não é verdade? Você quer ter a desculpa para estar na carne. Mas aqui está dizendo que essa mulher não vive assim. Olha o que diz na versão, a mensagem. Ela não é irritada e o trata muito bem por toda a vida. Deixa eu te falar, há um espírito que tenta trazer separação. Quando eu falo separação, não é só divórcio. Separação de propósito, de coração. Todas as vezes, mulher, que você vive irritada, o diabo está ganhando ponto dentro da sua casa. Porque uma mulher irritada, ela é porta para o diabo atacar. Traz impaciência no marido, gera impaciência nos filhos. O ambiente dentro do lar de alguém irritado não é um ambiente inspirador. Aí, contrapartida, nós vemos, ai, pastora, o que eu faço? Meu marido não posiciona. Será que você não é irritada? Rixosa, que só reclama. Ah, está faltando isso. Ah, olha que falta pagar isso. Está chegando a conta disso. Irmãs, nós somos assim. Fala se não é verdade. A gente quer projetar a casa, quer projetar tudo. E você começa a pensar, precisa comprar disso. Precisa faltar isso. Começa a se relacionar com o seu marido, só lembrando ele do que falta.
Esse não é o seu papel. Fazer o bem é você estar ali orquestrando. Deixa eu falar algo da parte de Deus. De uma vez por todas, entenda: quem governa a sua vida não é seu marido, é Deus. É Ele. E às vezes, as dificuldades que vocês passam financeiramente, Deus só está te chamando: minha filha, sou eu. Você ainda está esperando dele, sou eu. Abre os olhos. Continua dizendo: ela sempre está ocupada fazendo roupas de linho e de lã. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Sabe por que essa mulher sempre está ocupada? Porque ela já está preparando a casa, porque haverá dias difíceis. A gente usa lã em dias de frio, não é verdade? É uma mulher que ela anda direcionada no Espírito, então ela já prepara, já é preparada para o dia mau, mas ela também é preparada para o dia bom. Ela desenvolve na casa dela, na vida dela, esse espírito. O Senhor é comigo. Ele está trabalhando na minha vida. Ele vai trabalhar onde eu não consigo. E isso gera dentro da casa um ambiente. É um espírito que é compartilhado, irmãs. Qual que é o ambiente da sua casa? Será, quantas vezes já ouvi mulheres que vêm no gabinete conversar: meu marido não quer ficar em casa. Por que será? Porque ele chega ali, ele não é estimado. O ambiente só aponta o que ele precisa mudar, o que falta. Você precisa mudar, minha irmã, porque Deus te chamou, existe um poder no seu papel. E hoje, em nome de Jesus, que isso entre no seu coração, que você deixe de ser uma menina. Você foi chamada a ser uma esposa, uma mulher que tem responsabilidade, que não fica melindrada, mas que sabe o poder do seu posicionamento, da sua oração, o poder das suas respostas diante de Deus. Então ela é valiosa. Em outras versões diz que esse marido confia o coração a ela, e ele sabe que ele não se arrependerá. Olha que forte. Será que o seu marido consegue confiar o coração dele em você? Confiar, não estou falando só do ato de sentimento, eu estou falando de enxergar a mesma coisa. Nós estamos construindo juntos um propósito com Deus para os nossos filhos, para a nossa casa. Então eu confio porque eu entendo que Ele enxerga, e Ele confia porque Ele entende que eu enxergo. Todas as vezes que os propósitos estão, às vezes, fora do lugar, não haverá confiança. O diabo entra através da falta de confiança para começar a trazer irritação. Em outras palavras, decida hoje confiar em Deus, minha irmã, para que você não seja refém da irritação, das coisas que não acontecem. Amém? Continua dizendo assim: e sempre está ocupada fazendo roupas de linho. De lugares distantes ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às servas. Ela levanta cedo. Ela não é alguém refém. Ela não fica esperando que alguém resolva o problema. Na nova mensagem diz que ela é como um navio mercante que navega para lugares mais longínquos. Sabe para quê? Olha só que chique. Para trazer surpresas exóticas. Essa mulher, ela sabe quem ela é. Não é o que está faltando, ela é fonte de provisão. Ela não fica esperando do marido. Ela começa a achar meios em Deus para poder aliviar para o marido esse fardo. Então você precisa entender que todas as vezes que você se posiciona, minha irmã,
na identidade que Deus, Ele projetou para você, que você vai viver uma vida com Ele. E essa vida com Ele traz provisão, traz prosperidade, traz transformação, traz alegria, porque você está escrevendo uma história com Deus. Em nome de Jesus, que isso entre em você. Não seja uma adolescente casada. Porque muitas vezes é isso que nós encontramos quando nós vamos sentar para conversar nos desajustes de casamento. É uma adolescente casada que está querendo mudar o outro, que está brava porque as coisas não estão acontecendo e não está entendendo o poder que existe nela se posicionar. Irmãs, tem coisa que uma simples oração resolve. Mas você está perdendo o seu tempo querendo que as coisas fora mudem. Deus tem chamado mulheres nesses dias para se levantar nessa identidade. Para de achar que casamento vem pronto. É uma construção. Você quer o desfrute? Você vai ter o desfrute. Mas não adianta achar que você vai desfrutar do seu casamento assim que começa. Isso é engano. Porque vocês estão sendo aperfeiçoados. Não existe pessoas perfeitas. Nós precisamos ser transformados. Mas quando existe uma mulher que entendeu o poder da identidade que ela carrega, o poder da responsabilidade que está na missão dela, o diabo perde espaço nessa casa. O diabo começa a perder espaço. Então, muitas mulheres hoje se casam, são até mães, mas ainda são adolescentes. Estão mais preocupadas com a vida de si do que com o casamento em si. Mulheres que veem, às vezes, os homens se perder no trabalho lá fora e não se posicionam em jejuar, porque não há prosperidade fora sem Deus. Toda prosperidade fora, sem Deus, vai acabar em abismo. Mas hoje o diabo cega, muitas vezes, as mulheres até aqui dentro da igreja. Seduzindo você a uma vida de prosperidade aparente, que não tem nada a ver com Deus. Que não tem nada a ver com os princípios dele. E você, às vezes, está colocando diante do seu marido um jugo de que ele precisa entrar nesse padrão. E outra coisa, irmãs, às vezes você nem está colocando esse jugo, o seu marido está sendo seduzido. Seduzido para prosperar na maneira não de Deus. Sendo seduzido para sair do centro da vontade de Deus. Aprenda a se posicionar em oração. Existe um poder que Deus liberou para você. Então essa mulher, ela prepara a casa dela. Ela prepara a casa dela para os dias difíceis. Mas ela também prepara para os dias de glória, de conquista. Você precisa criar esse ambiente, alimentar esse espírito nos seus filhos. Para de ser aquela mãe mimizenta, que ninguém pode falar nada para o seu filho, que você já vira, eu sou a leoa. Leoa nada, você está gerando filhos infantis, doentes. Prepare-os para os dias difíceis, porque eles terão. Mas se você tem a identidade certa, você vai gerar a identidade certa neles. Então essas mulheres que vivem como adolescentes, elas não vivem na identidade de esposa. Elas não têm poder diante do reino do Espírito. Você sabia que Deus, quando projetou a mulher, a Bíblia fala que Deus fez a mulher um vaso mais sensível, não é verdade? Só que a mulher, ela, em vez de ouvir a voz de Deus, ela ouviu a voz de quem? Da serpente, não é verdade? E o pecado entrou na humanidade através da vida da mulher. Mas Deus, quando foi confrontar aquela serpente, aquela mulher, Deus fala que ele poria inimizade entre a serpente e a mulher. Sabe qual que é o problema? Muitas vezes nós vivemos a vida cristã sem a total revelação da identidade que Deus nos deu.
Em vez de você estar na inimizade com a serpente, você está criando amizade. Você está ouvindo, batendo papo com ela. Ela fala, seu marido? Ele é muito inseguro. Você fala, é verdade. Você acredita que eu vi mesmo que ele está inseguro? Olha, seu marido, não, ele não posiciona. Está vendo como que ele não confronta seus filhos? Você fala, é verdade. Meu marido, é verdade. Ele que tinha que confrontar, não eu. E isso vai fazendo o quê? Você vai começando a agir segundo as mentiras que o diabo te fala. Minha irmã, aprenda. Você foi chamada a ser guiada pela voz de Deus. Você carrega essa identidade de Deus dentro de você. Então para de ouvir o que o diabo fala em relação ao seu casamento, em relação aos seus filhos. Você tem poder na sua boca. Começa a declarar a verdade de Deus sobre eles. Não é o que você enxerga, é o que Deus falou. É isso que eles se tornarão. Mas o diabo silencia a sua oração com mentiras. E você está linda, achando que você está tentando mudar seu marido. E na verdade você está perdendo a guerra. Você precisa se posicionar, minha irmã. Você foi chamada a ser fonte de provisão. Aqui a mulher de Provérbios, ela era fonte de provisão. Se antecipava às necessidades. Ia a lugares distantes buscar recurso. Muitas vezes, e tem mulheres aqui que o diabo tem falado para você, que está pesado, porque você carrega a sua casa. Deixa eu te falar, não ouça o diabo. Permita que Deus transforme você nessa missão. Existe um galardão reservado para você, minha irmã. Nós vivemos nessa geração de papéis tão disfuncionais. Homens que não conseguem se posicionar, mulheres que são muito posicionadas, mas por outro lado, não querem posicionar em Deus. Querem resolver as coisas da sua maneira. A sua palavra não muda ninguém, minha irmã. Mas a sua oração, alinhada com a palavra de Deus, muda. Começa a orar. Quais as áreas da sua vida que precisam ser ajustadas? Quais as áreas que precisam ser trabalhadas? Se há desconforto e você está desconfortável e vendo desajustes na sua casa, e seu marido ainda não viu, é porque Deus te deu para você orar. Não para você falar que não está bom, mas para você gerar em Deus essa mudança. Cadê as mulheres que vão construir esses lares? Muitas mulheres esperam que os maridos resolvam. Eles têm que prover. Eles têm que me direcionar. Meu marido tem que me... Eu recebo muita pergunta assim. O pastor te discipula muito? Irmãs, discipulado é vida 2. Embora às vezes ele me discipula. Né? Às vezes me confronta. Mas não é algo assim, que você está mistificando de que seu marido... Porque ninguém gosta de ser confrontado, todo mundo é carne. Ou você é santa. Você fica pedindo, meu marido, eu quero que meu marido posicione. Ele começa a posicionar um pouquinho, você já quer dar um giraia nele, não é verdade? Já pula 2 metros que não aceita. Quem ele pensa que é para falar isso? É carne. Minha irmã, deixe Deus construir você. Deixe Deus colocar o papel de mulher, a esposa, que Ele desenhou e projetou. Deixa Ele imprimir no seu coração. Mas para Ele fazer isso, você precisa permitir. E como que Deus faz isso, pastora? É através dos meios. Existem situações desajustadas no seu casamento? Ei, esse é o meio que Deus está querendo gerar a identidade certa em você. Para de ouvir o diabo. Começa a ouvir Deus. Começa a posicionar no que Ele quer fazer. Não há prosperidade de Deus na vida de um casal que não
quer desenvolver, minha irmã. Igual nós demos o exemplo aqui. Da irmã que o marido passando quase depressão para poder pagar as contas, trabalhando, e ela não quer trabalhar e quer ter mais filho. Que mundo que você vive? Não, Deus proverá. Deixa eu falar. Assim, com essa mentalidade de Deus proverá, sem você posicionar, sabe quem que é envergonhado nessa história? Você e o evangelho que você prega. Porque é por conta disso que muitas pessoas não aceitam Jesus, porque acham que os crentes são loucos. Porque falam de um Deus que é próspero, mas vive pedindo dinheiro para as pessoas da célula. Os irmãos tendo que pagar, juntar, fazer vaquinha para pagar a conta. Para fazer cesta básica. Para fazer kit de enxoval. Para a chegada de mais um filho. Terceiro, quarto, quinto. Isso não é prosperidade. E nós estamos aqui hoje confrontando uma mentalidade. Você quer, de fato, prosperar à maneira de Deus? Permita que Ele confronte você e transforme você. Não existe prosperidade de Deus sem transformação. E transformação é metanoia, mudança de mente. Você precisa entender. Não há prosperidade se a mulher não se posicionar na identidade certa. A prosperidade vem, ela é limitada. Quantos homens eu já vi aqui, ao longo dos anos dentro da igreja, que sonharam coisas grandes, mas ao longo dos anos começou a deixar de sonhar coisas grandes e aceitar a pequenez, porque a esposa não tinha disposição de crescer com ele. Mas sabe o que acontece? Ele vive frustrado. Ele vive infeliz. Agora, deixa eu te falar. Há uns anos atrás, igual o Ricardo falou, eu casei com o Ricardo, ele já era obreiro. Quando eu comecei a me relacionar com ele, eu era líder em treinamento. Eu não tinha experiência de ministério. E por anos, isso foi um peso. Mas eu não tinha o poder de gerar. Mas eu tinha o poder de me posicionar. Deixa eu falar alguma coisa. Sabe qual que foi o diferencial na minha vida? Foi um dia, nós estávamos conversando em casa, tentando ajustar algumas coisas. Projetar algumas coisas de ministério. E eu não conseguia enxergar como ele enxergava. E Deus falou para mim, se você não se permitir mudar, ele vai ser infeliz do seu lado a vida inteira. Eu decidi correr para acompanhar por amor a ele. E o amor a ele, Deus começou a revelar o que Deus tinha na minha vida. É muito triste, irmãos, você pensar que você está do lado de uma pessoa que Deus te deu, que Deus projetou coisas grandes, e você ser a tampa, o limite, porque você não tem disposição de enfrentar. Naquele dia, eu decidi, Senhor, eu vou fazer o que for, porque eu não quero ficar para trás. E o não ficar para trás não tem a ver com eu querer coisas, tem a ver com eu querer fazer o meu marido feliz. Agora, eu me preocupo como que você às vezes está aqui, sonhando, vendo seu marido orar por coisas grandes, e você não tem disposição. Você não pensa que uma hora ou outra isso vai voltar contra você? Eu não conheço um caso, não. Eu conheço casos de pessoas que estavam no ministério, que hoje nem na igreja estão. Por quê? Porque a esposa não quis se desenvolver. E quando eu falo desenvolver aqui, às vezes o desenvolvimento na sua vida é diferente da minha. Às vezes é posicionar em trabalhar, às vezes é estudar, às vezes é se envolver mais com a obra. Deus vai falar com você nessa noite. Mas esteja ouvidos abertos para ouvir e tenha coragem para enfrentar. Sabe por quê? Eu fui fazer faculdade, sabe quando?
Eu já tinha um curso técnico, já era formado, eu trabalhava na minha área, né? Antes de converter, de posicionar. Mas quando eu vim para Cristo, o meu serviço não era favorável com o ministério, porque eu teria que trabalhar os sábados e eu não poderia estar com o meu marido. Eu tive que fazer uma escolha. Embora eu ganhasse muito bem, eu não poderia mais estar nessa profissão. E eu parei. Só que foram passando os anos e Deus começou a gerar essa inquietação no meu coração. Quando eu entendi que se eu não corresse, meu marido seria infeliz, porque Deus colocou sonhos no coração dele e projetou para ele coisas que eu precisaria estar com ele. Falei, eu vou. Eu estava com a Rebeca bebê, irmãos. A Rebeca tinha meses, eu comecei a faculdade. Eu não comecei a faculdade para trabalhar na área. Eu comecei a faculdade porque eu obedeci ao que Deus estava me direcionando. Sabe qual que é o mal da nossa geração? Você não quer nem orar para saber o que Deus quer de você. Você quer determinar como que vai ser a sua vida. Comece a orar. Para Deus direcionar você. E quando Ele falar, tenha coragem para obedecer. Amém? Então há uma promessa de Deus sobre os seus filhos, mas também há uma direção dele sobre os seus filhos. Então, aprenda a ser direcionado. Existe um papel que é seu, mulher. E esse papel, ele é regado de unção, autoridade, de graça. Uma mulher, quando entende o seu valor em Deus, que ela é submissa e que ela desenvolve a identidade de esposa, deixa eu te falar, ela é a mulher mais feliz do mundo. E por consequência, sabe o que acontece? O marido dela é o mais feliz do mundo também. Porque quem ama, quem foi amado, ama. Continua no versículo 16, dizendo assim: examina e compra uma propriedade, e com o dinheiro que ganhou, faz nela uma plantação de uva. Em outras versões diz que ela examina, ela compra a propriedade, com o dinheiro que ela poupou, ela ainda faz uma plantação. É uma mulher que poupa, que é prudente. É uma mulher que sabe o valor, igual meu marido me ensinou o valor. Porque, irmãos, eu não sabia o valor das coisas. E acabava não sendo a fonte de prosperidade, era a fonte da riqueza ir embora, né? Porque eu abençoava todo mundo. Minha linguagem do amor é dar presente, gente. Então, se eu pudesse, eu dava presente para todo mundo que passa no meu caminho. É a minha linguagem do amor de dar. E aí, só que assim, uma coisa você dá quando você tem. Quando você não tem, você dá até o que não tem. Não dava. Mas aprenda. Pá, pastora, mas hoje eu não tenho. Aprenda nas coisas pequenas. Olha que diz lá na versão, a mensagem. Examina o campo e compre, depois com o dinheiro que poupou, planta uma horta. A primeira coisa que faz de manhã é vestir-se para o trabalho. Ela arregaça as mangas, ansiosa por começar. Ei, quem que acorda de manhã já vestida para trabalhar, com alegria? Ei, não é assim. Mas aqui está falando que pode ser assim. E não é você vestida só para o trabalho pesado de mão, de arrumar casa, de trabalhar. Não, é na identidade que você carrega. Você também é fonte de provisão. Tem alegria e prazer em ser a ajudadora do seu marido na prosperidade. Se ele tem condições de você não trabalhar, seja a mulher lá dentro da sua casa que administra muito bem. Mas se ele não tem, saia para fora e seja você a fonte de provisão com ele. Tenha prazer. Não saia vestida de depressão, de desânimo, de ó céus, está vendo? Estou indo para esse trabalho contra a minha vontade, porque isso só produz um lar disfuncional. Seu marido nunca vai conseguir se sentir estimado. Agora, se é uma mulher que acorda e fala, Deus que gerou tudo isso para me fazer crescer. Eu vou para esse trabalho que eu vou pregar.
Ah, eu vou ser canal de Deus ali. Ah, eu vou ser resposta de Deus ali. Eu estou com um espírito diferente. E por conta desse espírito diferente, o meu espírito alimenta todo mundo que chega perto de mim. Agora, se o seu espírito também é um espírito de fracasso, de tristeza, também alimenta, contamina. Aqui, irmãs, não existe um mistério. Está mostrando que um homem grande que se assenta junto com os importantes da cidade, ele é resposta das ações de uma mulher que carrega um espírito diferente, que se veste diferente, não só fora, internamente. Como você tem se vestido nesses dias diante das adversidades da sua história? Você tem se vestido com espírito de vitimismo? Com espírito de rivalidade com o seu marido? Ai, se ele não tivesse feito tal coisa, eu não estaria passando por isso. Para com isso! Você foi chamada por Deus para carregar um espírito de fé, de ousadia, de coragem. A Bíblia continua dizendo, ela conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. Irmãs, nós temos uma dupla missão às vezes, né? Uma dupla jornada. Trabalha fora, chega em casa, trabalha dentro. Trabalha, se bobear, trabalha até dormindo. Ou mulher para trabalhar é a gente. Mas é algo que Deus nos fez assim. E você precisa ter prazer nisso. Não vai chegar na sua casa, ai, tá vendo? Trabalhei agora o dia inteiro, que se lasque, você vai me ajudar em casa. Não é obrigação do seu marido te ajudar em casa. Ele pode te ajudar em casa, mas não é obrigação dele. Ah, não, mas eu trabalho fora junto com ele. Você é a esposa. Mas só que o problema é quando você ouve isso, e isso não gera vida em você. Você vai emburrada. Tá vendo? Ai, Deus não me ama. Que submissão é essa? Não, você precisa ter prazer. Você ainda não entendeu o poder do seu papel. A Bíblia também fala, que outras versões, que a sua lâmpada fica acesa durante a noite. E sabe o que representa a lâmpada? A vida de Deus. Ainda que você trabalhe o dia inteiro. Deixa eu te falar. A Bíblia fala que se em vão trabalha os trabalhadores, se o Senhor não edifica a casa. Você tem uma vida de oração. Você sabe que vai ter dias maus, que vai bater o desânimo, o cansaço, sim. Mas é o Espírito que vai te reanimar. Você tem uma vida diante da luz da lâmpada acesa. O seu óleo não apaga. A sua unção não acaba. Deus vai trazendo você cada vez mais fluir da presença dEle, de unção, para lidar com as adversidades. Então é uma mulher que ainda que ela é natural em resolver coisas, ela é regida pelo espiritual de Deus. Minha irmã, dá para fazer tudo isso. E hoje o meu desespero é que isso entre dentro de você. Porque a gente vê ou mulheres totalmente naturais ou totalmente espirituais. Mas Deus te chamou para ser completa. Porque existe algo a ser construído através da sua vida. Ela reconhece o valor da sua posição. Por isso ela sabe empreender. Ela sabe investir. Está em casa. Vai fazer alguma coisa. Vai achar meia hora, 1 hora do seu dia para você estudar, minha filha. Como que você quer prosperar se você nem estuda? Que tipo de mãe que você quer passar de imagem para os seus filhos? Nós estamos gerando os filhos dessa próxima geração, que eles olham e avaliam, eles criticam, eles julgam. Se você não desenvolver um espírito de empreendedor, um espírito em Deus, posicionado, seus filhos não vão te ouvir, não vão te admirar.
E aqui, eu quero que em nome de Jesus, se existe dentro de você espaço para achar que como que é o nome? Empoderamento feminino, que em nome de Jesus, essa mentira caia por terra. Porque você pode ter tudo isso, mas você tem que ser ainda submissa. Eu estou falando de você entender o seu papel, a sua identidade. Porque essa identidade, ela gera outras identidades. Você quer um marido posicionado, você que ainda não tem? Começa a ser uma mulher posicionada em Deus. Mulher posicionada em Deus não é aquela que põe o dedo na cara do marido falando que ele tem que mudar, não. Não é você que muda seu marido, que discipula ele. É Deus. Você vai orar para Deus, para Ele mudar você nas áreas que te incomodam. Então, por ela ter uma visão de crescimento, ela sabe que o lucro do que ela poupa, ela investe. Ela semeia. Por quê, irmãs? Se você não poupar, você não vai ter amanhã. Se esse princípio não entra na tua vida hoje, não existe prosperidade maior. Se você não planta, você não vai colher. E plantação são sementes, como o pastor André ministrou. Deus deu uma percepção para ele de uma semente. Sementes são cruciais nas nossas vidas. E a mulher, a boa esposa, que caminha na identidade certa, ela reconhece o tempo de semear. Irmãs, mulheres procrastinadoras, passivas, nunca serão fonte de provisão para suas casas. Mas Deus também te chama para ser fonte de provisão. Então, abandone, rejeite. Talvez você está aqui me ouvindo e o meu alvo não é gerar condenação em você. Talvez você veio de um lar que te fez assim. Mas eu quero te falar em nome de Jesus. Esse lar não é maior do que Deus que te projetou. Porque quando Deus te fez, Ele projetou para você uma identidade. Ele projetou e determinou para você os sonhos e os alvos e as conquistas dele na sua vida. Agora Deus, Ele é respeitoso. Ele não vai invadir você e te obrigar a viver. Embora você fale que deseje, se você não agir como quem deseja, Deus vai respeitar você. E você vai viver a vida inteira falando o que quer, mas não agindo como quer. Continua no versículo 19. Nas suas mãos ela segura o fuso e com os dedos pega na roca. Acolhe os necessitados, estende a mão aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos ela veste agasalhados. Essa mulher não tem medo do futuro. E ela não só prospera, ela transborda para quem se achega perto dela. Se a prosperidade que você vive, você não tem o encargo de Deus em abençoar outras pessoas, deixa eu te falar, essa prosperidade não é de Deus. Toda a prosperidade de Deus é movida através de encargo. Aqui a mulher, ela estende a mão ao pobre, ela ajuda o necessitado. Então, a prosperidade da casa dela transborda para outras pessoas. Deus não vai prosperar você para você viver no desfrute para você e não abençoar pessoas. E muitas mulheres já se perderam nisso, porque começam às vezes sem a prosperidade. Deus começou a prosperar, ela começa a perder o encargo pelas pessoas e a prosperidade começa a se tornar para si. O exemplo que o Ricardo deu aqui, quando nós estávamos respondendo perguntas, de uma irmã, há tempos atrás, anos atrás, que vivia um contexto de prosperidade, só que, irmãos, prosperidade sem Deus é abismo.
vai chegar a data da fatura. E o que aconteceu? No dia que a fatura veio, ela disse, eu não tenho disposição. E o marido vai trabalhar à noite, madrugada, trabalha em 2 serviços, mas ela não abre mão dela viver a vida que ela tinha. Em outras palavras, que se dane ele. Eu quero viver do meu jeito. Vocês acham que um casamento assim vai ter prosperidade novamente? Pode até ter, irmãos. Limitada. Não vai ser uma prosperidade à maneira de Deus. Então, em outras palavras aqui, essa mulher também não teme. Ela não vive debaixo do temor. Quantas vezes, irmãs, nós somos atormentadas pelo medo? Medo de como que vai ser os nossos filhos. Nossos filhos começam a passar por dificuldades, você já tem medo do que vai acontecer. Medo dos investimentos. Tem mulheres que não permitem que os maridos invistam dinheiro por medo de perder dinheiro. Medo. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Deixa eu te falar, há áreas na sua vida que você tem medo. Deixa eu te lembrar que é nessas áreas que você precisa experimentar o amor de Deus. Você nessa área ainda não teve revelação de quem você está nas mãos. Porque se você tivesse, você não ia ter medo. Olha que continua o versículo 22 dizendo, ela faz cobertas para a sua cama. Olha aí, os maridos vão gostar. Ela não deixa que o casamento se esfrie. Faz cobertas para a cama é porque ela aquece o relacionamento. Ela não aceita a mornidão, a frieza no relacionamento sexual. Ela promove esse aquecimento. Agora, muitas mulheres ficam, não, ele não me procura mais, minha irmã. Passa pelada na frente dele que você vai ver se ele não vai te procurar. Não, mas eu quero ser. Você promove. Você precisa entender. Aqui são áreas que você, é papel seu ser desempenhado, mas quando você entende esse papel, somente aqui, isso gera peso em você. Eu quero que você entenda que Deus não chamou você para te dar responsabilidades, para te fazer atormentada, minha irmã. Deus, quando projetou você, colocou todas essas responsabilidades porque você é capaz nele. Porque Ele te deu impressões, sentimentos, intimidade para ouvi-lo. Porque Ele te dá canais e direções para que você possa agir nessas áreas. Então pare de perder tempo achando que teu marido tem que mudar. Comece hoje a se posicionar no que você não está fazendo. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. O ambiente do seu lar gera a grandeza do seu marido. Se ele não é estimado na cama, se ele não é respeitado na sua casa, ele nunca vai ser honrado fora. Porque ele é fora somente o resultado, o fruto do que você constrói dentro da sua casa. Então muda a forma de olhar para o seu marido. Pastor, mas você não sabe quem é o meu marido? Nem quero saber. Quero que você pergunte para Deus quem é o seu marido. Porque é diferente quem você enxerga de quem Deus enxerga que ele vai se tornar. Agora você vai ter paciência em orar e gerar esse marido? Eu lembro que há uns anos atrás, sentei com uma irmã. E ela falou, pastora, está muito difícil meu casamento. Meu marido é muito diferente de mim. Ele é novo convertido. E tantas coisas. Ele é meio bruto, grosseiro. E ela começou a falar tantas coisas que ela estava cansada. Que o casamento não estava dando certo. Será que era mesmo para ter casado? Falei, minha irmã, você não está entendendo que o diabo está vencendo você.
Porque se Deus deu você para ele, é porque Deus sabe que somente você pode gerar esse homem. Existe um poder, minha irmã. Olha aí para a irmã que está do seu lado. Agora, tira os homens, né? Olha aí para trás, para frente, para sua vizinha. Se tem uma mulher perto de você, olhe para ela e fala para ela: existe um poder na sua identidade certa. Olha, continua falando o versículo. Veste-se de linho e de púrpura. Ela não se veste de qualquer forma. Ela esquenta a cama e se veste apropriadamente para esse marido. Porque linho e púrpura, irmãs, não é para qualquer um, né? Você vestir de linho é caro. Púrpura é brilho. Tudo que mulher gosta. Deve ser a mulher do Minkids, essa daqui gostava. Que é tudo que a gente ama. Mas ela se veste de uma maneira nobre. Deixa eu te falar, se vista. Pastora, mas eu não tenho recurso. Não importa se seja uma. Eu lembro quando nós começamos, assim que nós casamos, casei e assim, nós não tínhamos muito recurso. E eu estava na igreja, eu lembro que estava servindo no berçário, e eu encontrei a pastora, a gente estava conversando com a pastora Zanilda, e eu lembro que eu estava com uma blusa, que não era, nunca usei roupa assim, que mostrava, mas eu levantei para pegar algumas coisas à mão, e quando eu levantei, a blusa levantou. Aí a pastora Zanilda é muito linda, né? Ela vinha assim, toda delicada, pegava na nossa roupa e puxava para baixo. Aí ela falou para mim e falou: Flávia, você precisa comprar umas blusas mais compridas. Eu falei: pastora, eu não tenho dinheiro. Ela falou: não importa, compra uma, nem que você venha todo domingo com a mesma. Você vai se vestir nobre, porque você é nobre. Deixa eu falar, vestir nobre não tem a ver com valor, tem a ver com espírito. Eu me visto nobre para o meu marido. Tem mulheres que se vestem nobres para outras, para competir, para aparecer, para seduzir. Não, você se veste nobre para o seu marido. Ok? E vestir nobre é esse espírito de nobreza. Meu irmão, quando a gente está ouvindo a Deus, obedecendo Ele, você fica tão cheia da unção, não é verdade? Tão cheia da alegria, de estar dentro da vontade de Deus, da certeza, que você carrega uma nobreza. E isso alimenta a sua casa, alimenta o seu marido. Então, nossos maridos são consequências do que nós expressamos. O marido respeitado fora é resultado do marido ser estimado dentro de casa. Porque olha que continua aqui, ó. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da terra. Seu marido é colocado entre os grandes. Seu marido é honrado. Engraçado, por que a Bíblia não começou dizendo lá no começo que o marido era honrado e por conta dele ser honrado, a mulher tenha todas as outras coisas? Não! É quase no fim do contexto aqui que entra a questão do marido. Porque tem a ver com você, esposa, entender que existe uma responsabilidade de Deus na sua vida. Que Deus criou o seu casamento para dar certo. Que se existem mentiras do diabo falando que coisas não vão mudar na sua vida, no seu casamento, que você precisa lutar contra elas em oração. Porque se você é convencido de que algo não vai mudar, e esse algo está fora da vontade de Deus, deixa eu te falar, não vai mudar, porque você é o fator único que pode orar para que isso mude. Constantemente a gente, às vezes, atende pessoas que vivem na ilusão de serem reconhecidos fora, sem a construção de dentro. Que essa ilusão caia da sua mente hoje. Ser reconhecido fora, ser colocado entre os grandes, é somente consequência de alguém que já vive na identidade antes. Então, o fruto dessa identidade é o reconhecimento. Amém?
Continua dizendo que força e dignidade é o que reveste a vida dessa mulher. Você está precisando de força nesses dias? É uma mulher digna. Não é uma mulher que as pessoas olham e acham que é uma mulher encrisada, que a mulher não tem identidade, que é uma mulher briguenta, gotejante. Não, é uma mulher que carrega força e dignidade. E por fim, a Bíblia diz que seus filhos se levantam e elogia, e seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Deixa eu falar algo para você. Tudo isso aqui que eu falei até agora, só é feito na base do temor do Senhor. Você entende que quem te deu essa missão foi Deus. E porque Ele te deu essa missão, Ele vai te capacitar, minha irmã. É como eu disse, Deus não projetou algo para te fazer infeliz, para te mostrar o quanto que falta em você, para mostrar para você, para provar que você não presta. Não é isso. Quando Deus determinou e colocou aqui, escrito, é para te inspirar que dá para chegar nesse padrão. Que se você se temer a Ele e se dispor em segui-lo, você vai viver essas promessas na sua vida. E olha o que a Bíblia continua dizendo: que ela receba a recompensa merecida. Minha irmã, existe uma recompensa merecida. A esposa que decide viver a maneira de Deus, que abraça a identidade que Deus forjou para ela, que não aceita as misturas do mundo na sua casa. Existe uma recompensa merecida. E as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Os seus filhos vão ser essas obras que vão elogiar você às portas da cidade. O seu marido vai ser essa obra que vai ser elogiado às portas da cidade. Todos irão ver que não foi você, foi Deus em você que fez a boa obra na sua casa. Oh, Espírito Santo. A boa esposa, irmãs, ela faz tudo isso porque ela teme ao Senhor. Porque ela sabe que a vida dela foi chamada para viver com Ele. É Deus que está te construindo. Eu quero fazer um apelo. Se você está aqui hoje, feche seus olhos. Enquanto essa palavra estava sendo ministrado, se você teve conflitos aí dentro, coisas que sua vontade foi confrontado, coisas que você pensou, mas eu penso diferente, será que isso é verdade mesmo? Eu quero que você, minha irmã, se levante aí no seu lugar. Porque hoje Deus está removendo uma mentalidade errada da sua vida. Não tenha vergonha. Vergonha, sabe o que é? É você passar uma vida inteira escravizada numa identidade que não é sua. Que não é a verdade de Deus para você. E isso ser danoso para a sua casa, para o seu marido, para os seus filhos. Não é vergonha reconhecer que nós precisamos de ajuste. Vergonha é um dia nós chegarmos diante de Deus e pensar que passamos uma vida inteira distraída com coisas fúteis. E eu quero que você ponha as mãos no seu coração nessa noite. E você vai falar para o Senhor: Senhor, eu estou aqui disposta. Me ensina. Eu quero ser essa boa esposa. Eu me disponho. Eu decido
te ouvir, te obedecer. Eu quero ser construída. E eu declaro nessa noite que sofismas estão sendo removidos da sua mente e do seu coração. Cadeias estão sendo quebradas à luz de Deus. E hoje Deus te posiciona, minha irmã. Te posiciona a uma nova identidade. Te posiciona a autoridade que Ele te deu. Eu declaro: não há condenação mais